Fala, pessoal! Hoje nós vamos comentar sobre a lição 12, juntamente com a escritora da lição, a Larissa, que ela é vice-líder da Rede Morada. Seja bem-vinda, Larissa. Dá um salve aí pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Eu já gravei vários tome notas, né? Já estou sumidinha daqui tem um tempo, mas voltamos aqui para a gente comentar um pouquinho dessa lição. Bom demais! E antes de iniciarmos, já quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo, tá? E segue a gente também lá no Instagram, que é o @comepmorada. E aqui também, debaixo desse vídeo, tem um link para vocês baixar a revista. Existe dualidade, ou seja, separação entre a vida cristã e a vida que chamamos de secular? Então, quando eu fui escrever essa lição, né, falando sobre trabalho, né, a gente está estudando sobre Colossenses e chegou uma parte que Paulo fala sobre o trabalho, as relações de trabalho. E essa pergunta, ela é bem importante, porque muitas vezes a gente vê o trabalho como algo ruim, como algo obrigatório, né? Mais para frente na lição a gente fala um pouco sobre isso, mas que não é algo, às vezes, sagrado, considerado sagrado, né? Para as pessoas. A gente tem a tendência de dividir a nossa vida, né? A gente divide a nossa vida nas coisas sagradas, nas coisas de Deus e nas coisas seculares, o resto da nossa vida. Então, ir para a igreja, fazer missões, participar do evangelismo, isso é considerado sagrado. Mas eu trabalhar, eu estudar, eu limpar minha casa, eu cuidar de um filho, enfim, né, sair com os meus amigos, isso não tem nada a ver com Deus, isso é considerado secular. Isso é uma visão muito errada, né? Isso aí vem uma visão platônica. Platão, ele dividia a vida, né, entre essas duas esferas, né, as coisas que são santas e as coisas que não são santas. Mas isso não é uma visão bíblica. Deus, ele nos vê como inteiros. Nós somos totalmente de Deus, né? Então não tem como a gente separar as nossas atividades seculares, vamos dizer assim, né, as nossas atividades do dia a dia, consideradas, não, isso daqui Deus não está nelas, né? Isso não é uma visão bíblica. Nós precisamos mudar a nossa visão, né? Colocar uma cosmovisão de que o que é, como eu enxergo o mundo, como eu enxergo a vida, tudo é para Deus, né? Então, não é só eu orar, não é só eu ir na igreja ao domingo, servir ao Senhor não é só fazer isso. Servir ao Senhor é eu estar totalmente em tudo que eu fizer louvando a Ele, né? Então, eu trabalhar, eu estudar, eu fazer as coisas domésticas em casa, enfim, todas as nossas peculiaridades, né? Cuidar de um cachorro, isso tudo, Deus está envolvido nisso. Então, eu não posso fazer excluindo Deus do meu dia a dia, né? Eu não posso pôr o meu pé para fora no domingo à noite e na segunda-feira de manhã é como se falasse, não, Deus ficou no domingo à noite. Hoje, a partir de agora, sou eu que faço as coisas, né? Não, isso é errado. Deus está conosco o tempo todo e em tudo que nós fizermos é para a glória dele. Então, isso é uma visão muito errada que existe ainda dentro das igrejas, dentro dos cristãos. Muitos jovens pensam nisso e é uma visão errada. E voltando para a lição, em questão de trabalho, acaba que quando nós temos uma visão dessa forma, a gente começa a enxergar o trabalho do ponto de vista mundano. Então, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero fazer sucesso, eu quero ter status social. E será que é isso? A visão de Deus para o trabalho é só isso? Não que isso seja errado, não é, né? Eu querer ganhar mais dinheiro, ou eu querer crescer na minha profissão, isso não é errado. Mas será que é só isso, né? Qual que é o que tem moldado meu coração por trás das minhas ambições, ou por trás do meu trabalho, ou por trás daquilo que eu tenho feito, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Não é algo que é mudado de um dia para a noite, não é algo que, às vezes, a gente vai aprender fácil, mas é um questionamento que a gente precisa começar a fazer, né? Será que eu tenho deixado Deus de fora do meu dia a dia? Será que eu tenho servido a Deus só no domingo à noite? Só lá dentro da igreja? Ou como que está meu dia a dia depois disso? Meu trabalho, né? Onde eu estudo, onde eu vou, enfim. É isso. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa levantar, porque é muito importante, pouco levantada dentro das igrejas, às vezes a gente esquece disso, e é algo que muda a nossa vida, né? Mais para frente a gente fala na lição
que quando a gente muda a nossa visão, né, de trabalho, sobre essa questão de Deus estar conosco em todo tempo, muda a nossa vida por completo, né, como a gente encara o dia a dia. Com certeza, né? A gente ter essa consciência que Deus está o tempo todo conosco, então em qualquer momento do dia você pode falar com Deus, trocar uma ideia, isso é muito bom, né? E com certeza, a vida profissional da gente, a gente tem que, né, tem que ter esse pensamento, e também buscar algo que você gosta de fazer e, como você falou, algo também que a gente tem que ser completo, né? Tem que ser algo que vai também agradar a Deus, e que tanto é que pessoas que a gente vê que às vezes estão numa profissão que não gostam, muitas vezes escolheu só por dinheiro, e não é aquilo assim, que talvez não é o que Deus, né, desejou para a pessoa, né? Então acaba que se torna algo monótono, né? Acaba um momento que... Justamente. A visão que a pessoa tem de escolher a profissão, antigamente, eu até pus um exemplo aqui, eu usei um curso de medicina, por exemplo, que é o que, eu né, vi. os jovens às vezes almejam. Antigamente, uma pessoa ser médica, ela se doava por inteiro, às vezes, né? Eu gostava assim, vamos dizer, né? A pessoa tinha que ter dom para cuidar, hoje não. Hoje medicina virou status social, né? Se você faz qualquer outro curso, não é tão bom. Não, você é médico, então você está num outro nível, e o outro curso, você é professor, você está aqui mais baixo? Não, peraí, não é assim. Isso é uma visão mundana, né? Isso é uma visão que o mundo prega. Mas diante de Deus, um médico e um professor têm o mesmo valor, né? São responsabilidades diferentes, papéis diferentes, mas diante de Deus tem o mesmo valor. Um juiz, como eu pus também mais para frente, né? Um juiz e um gari. Eles têm a mesma, diante de Deus, um não é melhor do que o outro, né? São seres humanos criados por Deus, a imagem de Deus, exercem funções diferentes nesse mundo, mas que um é melhor que o outro, não. Isso é uma visão mundana, né? E nós não podemos escolher nossa profissão baseado só nisso, só em status, só em dinheiro. Como eu falei, não são coisas ruins, né? Ganhar dinheiro é ruim? Não, ganhar dinheiro não é ruim. Deus precisa que a gente ganhe dinheiro, financiar a obra dele, né? Abençoar outras pessoas, né? Deus quer isso para a gente, mas só que não deve ser isso que move o nosso coração, né? Não deve ser só um status ou só ganhar um dinheiro, isso deve ser consequência daquilo que realmente é o primeiro, né? O principal na nossa vida, escolher uma profissão, Deus me fez para quê? O que eu tenho vocação? O que eu gosto de fazer? O que eu tenho habilidade para eu fazer, né? Às vezes, para a gente escolher uma profissão, a gente tem que partir desse princípio, porque senão realmente você vai ser um médico, um status social lá, você vai ser um médico ruim, você não vai ser um médico que você gosta de servir as pessoas, você vai ser um médico que reclama de ter que ajudar o outro, e aí você começa a fazer erro profissional, você começa a atender os seus pacientes de uma forma ruim, né? Diferente de, às vezes, de você ser um professor, mas você gostar daquilo. Sabe aqueles professores que você tem prazer de escutar? Aquela pessoa, você vê que ela gosta de fazer aquilo. De fazer, né? E é bom professor. É muito melhor eu ser um bom professor do que um médico um médico ruim, só porque eu sou médico, né? Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, pensar. Deus me fez para quê? Qual que é o meu propósito? Em que eu sou bom em fazer? Você é bom em fazer alguma coisa. Ninguém nasce aqui sem fazer nada, né? Ruim em tudo, né? Não, em alguma coisa você é bom. Você é bom em cuidar? Então, procure alguma coisa. Você gosta de servir? Você gosta de fazer trabalho manual? Você é bom... Em que você é bom? Em comunicar, né? Tem pessoas que é boa em comunicação. É verdade. Em que você é bom? Então, comece a buscar isso, né? Em que eu sou bom, em que as pessoas falam que eu sou bom. Isso é uma forma da gente pensar em qual profissão eu vou ter. Outra coisa importante, né, para a gente pensar em profissão, não é, como eu falei, né, o status e dinheiro não deve ser o principal, né? O primeiro é isso, em que eu sou bom, qual que é a minha vocação. Outra coisa é a rotina daquela profissão, né? Eu tenho uma irmã médica, e eu olho para ela hoje e eu falo, eu não queria isso para minha vida, sabe? Ela trabalha demais, ela dá plantão 24 horas, ela não dorme direito, sono, enfim. Eu falo, gente, eu não queria isso para minha vida. Não é algo que eu daria conta dessa rotina, sabe? É uma rotina que não faz parte de mim. Então, assim, não é algo que eu almejaria, né? Então, a gente também tem que prestar atenção nisso, né? Pôr o pé no chão e falar, tudo bem, eu quero ser médico, mas é assim, assim, assim que funciona. Eu quero passar por isso tudo, eu dou conta de passar por isso tudo. E além disso,
né? E glorificar a Deus em tudo que eu fizer, né? E como eu falei, não Amém. o Uhum, dinheiro, o status, isso aí deve ser consequência. O principal é eu estou uhum. glorificando a Deus, como eu posso servir a Deus dentro da minha profissão, né? Bom A gente vai falar demais. isso mais para frente, Uhum, mas como que eu sirvo a Deus dentro daquilo que eu faço, né? uhum. Eu acho que isso aí Larissa, são pontos importantes. e temos aqui uma segunda pergunta. A gente sempre ouve que o pecado ele foi um castigo dado por Deus para o homem. Isso é verdade? O Que você... pecado não, o trabalho. É, o trabalho. O trabalho né, uma Aham, consequência do pecado. isso. Isso, na verdade, não é verdade, né? Uhum, Por quê? Né? A gente vai ir lá na Bíblia, muita gente pensa uhum, assim, trabalho, que saco, isso aí foi porque, né, o homem uhum. pecou e a gente tem que trabalhar, a gente é uma obrigação de trabalhar. Não, não é. Deus, ele nos deu trabalho, ele trabalhou, né? Deus trabalhou, ele criou Trabalhou. Aham, o mundo, né? Ele aham, fez as coisas, então não surgiu do nada, ele teve que foi. trabalhar, ele teve trabalho de criar. Uhum, Então, por isso, primeiramente, nós já vemos que Deus ama o trabalho, porque ele trabalhou. E segundo, eu coloco aqui na lição, lá em Gênesis 1:28, em Gênesis 2:15, uhum, nós podemos ver a missão que Deus dá para Adão. E isso é antes da queda, isso é antes de foi. Adão e Eva pecar, né? Uhum, E ele dá alguns mandatos para Adão, né? Ele dá algumas certo. ordenanças para ele. E uma dessas Uhum, é de cultivar, cuidar, subjugar e governar a terra. Então, Deus, ele fala para Adão, você tem que cultivar essa terra, você tem que uhum, cuidar dessa... Tudo isso é trabalho, né? é, E quando uhum, a gente fala sobre cultivar, cuidar, subjugar e governar, nós podemos levar isso para todas as vocações, né? Em tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer isso. Então, não é pecado, o trabalho foi dado por Deus. bom demais. Você falando aí, Larissa, eu lembrei, eu tive uma aula de antropologia, onde a professora Uhum. comentou que quando eles foram colonizar os Estados Unidos, lá tem essa questão do berço evangélico lá é forte, né? E ela explicou para a gente que lá as pessoas foram ensinadas sempre que o trabalho era uma vocação e um dom de Deus. E por Sim. isso que ela até falou que a visão deles de trabalho é diferente da nossa, que por um lado a gente vê que essa questão, igual a gente tinha falado aqui da pergunta, né, que vê o trabalho como um castigo. Lá não, eles veem o trabalho como um dom, como uma vocação de Deus. Então a gente vê que é muito da forma que a gente pensa, e como você falou, é algo que a gente tem que mudar, né? A gente tem que, né, discernir na palavra de Deus e entender que sim, é para a gente ser bênção, né? Onde quer que Deus colocar a gente, é para a gente ser bênção, né? Então, assim, o trabalho, onde Deus colocar a gente tem que, como é que eu vou te falar? Fazer tudo para a glória de Deus, né? Como você Sim, a falou. gente não tem que. Eu acho importante que a gente tem que entender que tudo que a gente faz na nossa vida não é para o outro, não é É. primeiramente para o meu Uhum. patrão. Eu não estou trabalhando para enriquecer o meu patrão. Eu não estou Sim, trabalhando para eu fazer bonito para o outro, né? Eu não estou trabalhando para o meu marido ou para minha esposa não ficar achando que eu sou preguiçoso dentro de casa. Não é isso. A gente tem que entender que o trabalho ele é para Deus. Tudo que a gente faz é para Deus. Lógico, eu tenho que fazer ao meu patrão, mas primeiramente o meu patrão de verdade, né, é Deus, é Ele, é para Ele que a gente faz. Então, eu tenho que dar o meu melhor sempre. Eu uso um exemplo, assim, eu sou dentista, e eu trabalhei na prefeitura, no SUS, né? Todo mundo sabe que às vezes o SUS não é o melhor que a gente tem, vamos dizer assim, em questão de material, né? Às vezes um particular eu vou ter melhor. Mas eu falava assim para os meus colegas, e muita gente falava, Larissa, mas isso é diferente. Eu falo, gente, eu não tenho preguiça de trabalhar aqui. E do mesmo jeito que eu atendo meu paciente aqui no SUS, é o mesmo jeito que eu atendo meu paciente no consultório. Às vezes o material não vai ser o mesmo, porque é o que me fornece aqui, mas o que depender de mim, a minha forma de trabalhar, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou fazer de qualquer jeito, só porque é o SUS, ou só porque me paga pouco, né? Eu poderia estar ganhando muito mais, às vezes, no meu consultório particular, mas eu estou trabalhando aqui, aqui eu ganho pouco, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, você não pode fazer isso, né? Primeiro que você tem que respeitar a pessoa que você está trabalhando
E segundo, primeiramente, você tem que respeitar a Deus, né? Você está fazendo para Deus. E depois a pessoa, que é o seu próximo, você tem que fazer o melhor para ele. Então, quando você vende uma roupa, quando você serve alguém, né? Num restaurante, quando você não está fazendo só para aquela pessoa. Primeiro você está fazendo para Deus, né? E depois para aquela pessoa. Então, você tem que fazer o melhor que você pode e aonde Deus te colocar. E como você falou, isso faz toda a diferença, porque quando a gente é atendido por algum profissional, ou a gente recebe um serviço de algum prestador, a gente sabe, a gente vê quando a pessoa está fazendo ali com amor, né? Está dando o melhor dela. E como você falou, você tem toda a razão. Eu acho que só da pessoa pensar como você pensa nesse sentido de fazer o melhor dela, onde quer que ela estiver, né? Deus já é manifestado nas ações daquela pessoa para as outras pessoas verem, né? Ele é glorificado, né? Glorificado. Então, realmente, é uma lição, assim, essa lição que você escreveu é uma lição muito, assim, muito boa, né? Para a gente começar a mudar essa mente, porque realmente a gente chega no trabalho, a gente vê muito pessoal na segunda-feira, não sei o quê, hoje é segunda-feira, reclamando. Nossa, acordar segunda-feira. Os memes na internet, né? Já começou. Só que... Sexta-feira é sextou, segunda-feira ai que saco, começou. Mas a gente tem que ver, né, que glória a Deus, porque a gente tem um trabalho. E é uma chance, né, de Deus ser manifesto a outras pessoas. Muitas vezes a gente fica ali no ambiente de trabalho mais do que com os nossos familiares, né? Então, se a gente seguir essa questão de fazer o nosso melhor, automaticamente, como você falou, a questão financeira, ela se torna consequência. E todas as pessoas veem Cristo, né, brilhando no seu trabalho, né? Então, com certeza, ainda mais assim para os nossos jovens, vai ser uma lição assim que vai abençoar eles, né? Enriquecer muito mesmo. Amém. Né? Vai ser bênção mesmo. E, gente, então a gente já está chegando aqui no final. Foi muito bom te ouvir, Larissa, muito mesmo. E, pessoal, que o Senhor venha abençoar vocês nessa lição também. E quero agradecer a Larissa. Larissa, muito obrigada, viu, pela sua colaboração de escrever essa lição, de estar aqui conversando com a gente, explicando também, porque o Tome Nota, ele ajuda muito, né, os irmãos que vão dar aula, né, e também para os alunos também, que já assistem e já adentram, né, no assunto da lição. Gente, então, muito obrigada a todos vocês, e obrigada, Larissa, de novo, muito obrigada, viu? Isso, eu que agradeço. Prazer estar aqui. Pessoal, então é isso. Até semana que vem com o próximo Tome Nota. Fiquem todos com Deus. Amém. Tchau. Amém.